ferromagnetismo é um fenômeno antiquíssimo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, descobriram alguns minerais que tinham essa habilidade de atrair outros. Mas, até hoje, ainda estamos procurando entender melhor o ferromagnetismo. Existem alguns que consideram a teoria ainda deixando um pouco a desejar do ponto de vista de obter algumas expressões, utilizando a teoria quântica com o valor certo e o sinal certo. Mas isso é um outro problema que tem a ver com uma teoria. De qualquer maneira, o que nós entendemos hoje, né, e praticamente essa é uma grande contribuição de Heisenberg, né, porque a teoria ou os fundamentos da teoria do ferromagnetismo foram estabelecidos, o fenômeno foi entendido por Heisenberg, né? Ora, do que consiste esse fenômeno? Nós temos aqui alguns materiais, né, que exibem uma magnetização em caráter permanente. São os ímãs. Outros que podem, quando estão próximos dos ímãs, adquirir uma magnetização e são atraídos. Nós vemos isso. Um ímã atrai, por exemplo, as moedas, né? De forma que esse é um fenômeno muito interessante, inteiramente quântico. Não dá, simplesmente não dá para explicar utilizando a física clássica. Ora, do que consiste, então, o fenômeno da magnetização? Tem a ver, né, com interações entre spins. De forma que um dos modelos mais simples, né, para descrever o ferromagnetismo é o modelo de Heisenberg, que faz uso de interações entre dois spins. Mas o que nós estamos aqui tentando entender é o seguinte fenômeno. Se eu tenho um elétron, esse elétron tem um momento de dipolo magnético μ e, portanto, eu sempre posso associar ao spin do elétron uma imagem clássica que é aquela de um ímãzinho. É isso mesmo. Um elétron, ele é um pequeno ímã. Por quê? Esse momento de dipolo aqui, ele é igual a carga do elétron, agora estou falando só do momento de dipolo associado ao spin do elétron, né? E dividido por m vezes S. Vezes S. Ora, o que corresponde existir uma magnetização? O que significa magnetização? Significa existir uma distribuição de momentos de dipolo magnéticos que eu possa representar assim. Ou seja, para isto, eu precisaria ter uma situação onde os momentos de dipolo estejam todos orientados
na mesma direção e no mesmo sentido. É isso que eu precisaria ter. E, de fato, é isso exatamente o que ocorre. Só é que, na realidade, o material ferromagnético ele é assim em determinadas regiões que são chamadas de domínios. O fato é que isto, de fato, acontece. Mas que tipo de interação deve haver, né, para que isso ocorra? Por quê? A tendência natural, na realidade, não é essa. A tendência natural é que cada momento de dipolo de cada um dos elétrons esteja orientado nas mais diversas direções, né, e sentidos, né. Isso me levaria, por outro lado, como se pode ver aqui, para uma magnetização, vamos chamar a magnetização como sendo a distribuição de polos magnéticos, de tal maneira que isto aqui me dá a distribuição volumétrica de dipolos magnéticos, né? De forma que nessa situação aqui, a magnetização é igual a zero. Magnetização é igual a zero. Agora, por que isso acontece? Bom, agora estamos falando de coisas extremamente difíceis, né? E alguns duvidam que já tenhamos realmente resolvido esse problema. Mas, de qualquer maneira, o que é importante entender é que, conquanto, né, esta situação aqui de dois spins alinhados, né, ser muito difícil de ocorrer, certamente, no nível clássico, isso jamais ocorreria, né? Por quê? Os polos iguais se repelem. Pense em dois ímãs, né? Em dois ímãs, onde você tenha aqui os polos iguais. Os polos iguais se repelem. Os polos, né, diferentes, opostos, se atraem. Essa é uma coisa básica, né? Então, a tendência aqui, isso aqui, utilizando a física clássica, seria uma situação praticamente impossível, né? É exigir, seria o análogo, né, a exigir que os polos de sinais iguais se atraiam. É equivalente a isso. Essa situação aqui é praticamente a mesma. Bom, os detalhes são complicados, mas se pode mostrar que esse tipo de interação entre spins pode levar a uma situação de alinhamento dos spins. Agora, a teoria não é fácil. É puramente quântica. Tem uma integral famosa, integral de exchange, né? É essa que é o pulo do gato, né? Entender o sinal e o valor correto dessa integral. Mas aqui, o que é essencial é entender que elétrons obedecem ao princípio de exclusão de Pauli e que a função de onda de dois elétrons tem que ser uma função de onda antissimétrica, quando eu trocar um elétron pelo outro. Ou seja, é uma coisa um pouco complexa. De qualquer maneira, o que a gente gostaria de ressaltar é que o ferromagnetismo é um fenômeno essencialmente quântico, sem similar na física clássica. Só utilizando a física quântica podemos entender o ferromagnetismo. Podemos entender os ímãs.